Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Que alegria, irmãos, mais uma vez poder estar aqui à frente. Claro que a gente fica alegre, mas a gente sente falta daquele púlpito que tampa as pernas da gente, né? Para não mostrar a tremura, nervoso. E a gente sente falta daquele púlpito que é maior, né? Porque transparência de vidro acaba mostrando um pouquinho, né, do nosso nervosismo. Posso tirar assim mesmo. Irmãos, algum tempo já um texto tem me chamado a atenção na palavra de Deus e ultimamente eu tenho pensado muito sobre ele. Eu creio que eu já preguei alguma vez, já no passado, sobre esse texto, mas mais uma vez Deus tem trabalhado ele no meu coração. E eu penso que essa pergunta que Deus faz, ou Cristo faz a Pedro, ela é uma pergunta que continua pertinente nos nossos dias. Gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em João capítulo 21. João capítulo 21. Versículos 15 a 17. Hoje de manhã minha garganta não estava muito boa. Estava tentando cantar, não conseguia, engasgava. Mas Deus vai me dar a graça. É o texto de João capítulo 21, 15 a 17. Diz assim. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Santo Deus, nós te rogamos neste momento, a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, pois todos os dias carecemos de ouvir a tua voz. E de fato, Senhor Deus, nosso coração se encontra, ó Pai, necessitado do teu alimento, pois precisamos a cada dia nos aproximar mais do Senhor e nos desvencilhar mais deste mundo. Que o teu Espírito e a tua palavra venham sobre nós, possamos ser direcionados pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho pensado que, eu creio que já até postei um pequeno texto nas redes sociais, falando sobre a questão do amor de Deus. Eu creio que sobre o amor de Deus, muitas pessoas, a maioria delas não tem dúvida de que Deus ama cada um. Deus tem um amor incondicional para com todas as pessoas. E apesar de estar crescendo o número de ateus, pessoas que não creem, pessoas que ao longo do tempo vai vendo as coisas acontecendo no mundo e achando que não existe Deus, achando que Deus, se existe, não está preocupado com a humanidade, a maioria das pessoas, elas têm certeza e convicção de que Deus ama a cada um e sente o amor de Deus por ela. Mas uma coisa que nós temos que questionar, eu creio que todos os dias da nossa vida, porque fará toda a diferença no presente e no futuro, é se nós temos amado a Deus. Isso nós temos que questionar. É o nosso amor por Deus. Por quê? Porque o amor
de Deus por nós, ele é incondicional. Mas o nosso amor por Deus, ele é imperfeito. Ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser evoluído até chegar ao ponto que Deus possa nos usar. E aqui nós temos o exemplo de Pedro, quando Jesus, após ter ressuscitado, ele se manifesta algumas vezes aos discípulos, e ele agora, depois de alimentar, depois de ter um momento de comunhão com os discípulos, ele vai ter um particular com Pedro. E faz essas 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aqui não adianta a gente querer estender demais a questão do original, porque eu não entendo, não estudei grego, não estudei as línguas originais, o hebraico, mas a gente sabe que existe uma diferença na conjugação verbal. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, e o verbo que Jesus pergunta é aquele verbo que, segundo os estudiosos, é o ágape. É o amor incondicional de Deus. Pedro, você me ama com amor incondicional? Ele pergunta. Mas Pedro, na hora de responder, ele responde: Senhor, eu tenho apreço por ti. Ou seja, ele não responde que ama a Deus com o grau de intensidade que Jesus o perguntou. Então nós devemos entender aqui que Pedro está sendo tratado por Cristo a fim de que aquele amor que Pedro sentia por Deus pudesse então ser usado de alguma forma que agradasse a Deus. Sempre devemos questionar o nosso amor por Deus, que nos ama incondicionalmente. Não existe aprendizado sem questionamento. E aqui é interessante que sempre que Deus faz uma pergunta na Bíblia, ou Cristo faz uma pergunta na Bíblia, nós podemos aprender muito com esses questionamentos. Eu costumo dizer que nós aprendemos muito mais com os questionamentos de Deus do que com as respostas. Nós achamos muito mais solução buscando as respostas nos questionamentos do que nas respostas em si. E essa questão, essa pergunta de Cristo faz com que a gente aprenda um pouco mais com os questionamentos de Deus. Se a gente pudesse comparar Pedro, fazer um paralelo com Pedro, Plínio, faria um paralelo com Adão. E por quê? Porque eu penso que Adão, no jardim do Éden, ele estava muito próximo de Deus. E a intimidade de Adão, antes de cair, antes da queda, era enorme. A intimidade dele com Deus. E se a gente for pensar, a gente sabe que Adão foi criado numa condição muito maior e muito melhor do que a nossa, no sentido da sensibilidade, da inteligência, da capacidade mental do que nós. E a queda foi que fez com que a nossa mente, a nossa alma, a nossa imagem fosse tirada, a imagem de Deus de nós. Então nós precisamos olhar para Adão e saber que ele era uma pessoa muito próxima a Deus, uma proximidade imensa, porém a separação, o pecado, fez com que ele se distanciasse, se tornasse inimigo. Pedro, ao contrário, ele se encontrava distante, alheio de Deus, alheio aos planos de Deus. E mesmo no ministério de Jesus, quando Pedro é chamado como apóstolo, ele ainda teve um bom período em que ele não estava compreendendo o agir de Deus, o propósito de Deus. Tanto que, em algum momento da história do ministério de Jesus, Jesus falando aos discípulos que ele precisava ser entregue, ser morto, e que ao 3º dia ele ia ressuscitar, Pedro chega para Jesus e fala assim: não, Senhor, isso não vai te acontecer, porque eu não vou deixar. Aí Jesus olha para Pedro e diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então nós vemos que no período do ministério de Jesus, Pedro, por muito tempo, estava sem compreender por que Jesus havia vindo. E mesmo que ele estivesse muito próximo, não havia uma conexão muito forte de Pedro com Jesus. Apesar de
Jesus sempre trazer Pedro para perto. Apesar de ser Pedro um dos apóstolos que mais acompanhava Jesus em muitas coisas que Jesus fazia. Isso nos ensina um pouquinho a respeito de nós, irmãos. Nós podemos estar no mesmo ambiente, mas as percepções e as respostas que temos de Deus são diferentes. Então nós temos que entender que Pedro, ele estava distante e ele precisava se reaproximar. E para essa reaproximação precisava haver uma restauração, como houve aqui, em que essas 3 perguntas de Jesus fez Pedro lembrar das 3 vezes que ele negou. Fez ele lembrar, por isso ele se entristeceu. E tem um texto, se não me engano, eu não sei se é Marcos ou Lucas, em que o momento em que Pedro nega Jesus, Jesus olha para ele e fita os olhos em Pedro, naquele momento em que ele está negando pela 3ª vez. E eu creio que com o mesmo olhar, Cristo vem e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Então, é interessante nós pensarmos nessas perguntas. E eu quero lembrar aqui que lá no Jardim do Éden, Deus fez uma pergunta também interessante para Adão, que a gente sabe que Deus sabia a resposta. Assim como Deus sabia a resposta de Pedro. Mas ele quis perguntar. Então nós vamos entender que muitas das vezes Deus faz questionamentos na Bíblia que ele já sabe a resposta. Porém, ele quer saber se o nosso coração está sendo sincero para com ele nas nossas respostas. É interessante que lá no Jardim do Éden, Deus faz a pergunta para Adão: onde tu estás? Quando ele havia pecado e desobedecido, a pergunta de Deus era: onde tu estás? Como se Deus não soubesse. E é interessante que Adão se escondeu como se pudesse se esconder de Deus. E é assim que nós vivemos muitas das vezes. As pessoas, elas estão vivendo a vida como se Deus não existisse, escondidas de Deus. E se Deus pergunta, às vezes elas nem sabem se situar onde elas estão. Mas a distância que essas pessoas estão de Deus é como se fosse aquela distância de Adão, que, por mais que a presença de Deus possa ocupar toda a terra, a conexão dela não está com Deus. Ela não está conectada com Deus. E aqui nós precisamos entender que essa restauração para Pedro é uma restauração que precisa acontecer para nós. Que se a separação fez com que Adão se afastasse, a restauração de Deus, ela faz com que a gente se aproxime de Deus. Nós não vamos mais viver uma vida alheia de Deus, sem conexão, sem entender os propósitos, sem saber por que nós estamos aqui, sem saber por que você está aqui, como membro de uma igreja, membro do corpo de Cristo. Então nós entendemos que existem alguns questionamentos de Deus na Bíblia que nós podemos nos colocar ali, falar assim: Deus está fazendo essa pergunta para mim. Assim como aconteceu com Adão, Deus fez a pergunta como se Deus não soubesse, mas era para Adão olhar para dentro de si e perguntar: onde eu estou? Porque eu estou muito longe de Deus. Aonde eu estou? E aqui a pergunta para Pedro é: tu me amas? E, sinceramente, será que nós vamos ter condições de responder essa pergunta para Deus? Nós o amamos? Essa pergunta continua sendo dirigida a nós. Nós o amamos? E é interessante, irmãos, porque a restauração de Pedro foi uma surpresa quando ele fala para Jesus: não, Senhor, eu não amo incondicionalmente como o Senhor me ama, mas eu tenho apreço por ti. Eu valorizo o Senhor. Eu tenho admiração pela sua pessoa. Então, olha como abaixa o grau de intensidade nas palavras de Pedro. E na última vez, na 3ª vez que Jesus questiona Pedro, ele já usa o mesmo verbo que Pedro usou. Ah, você tem apreciação por mim? Ah, você me admira?
Então, ele deu a mesma resposta que ele havia dado anteriormente. Apacenta as minhas ovelhas. Alimenta os meus cordeiros. E é nisso que eu quero chamar a sua atenção. Porque talvez se Deus lhe perguntasse, ou se Jesus lhe perguntasse nessa noite, se você o ama, talvez a sua resposta não seria igual a de Pedro. E nós, como precipitados que somos, diríamos a Deus que o amamos. Incondicionalmente, como Ele nos ama. Mas lá no fundo, assim como Pedro sabia, não adiantava ele dizer que amava a Deus incondicionalmente, porque Jesus conhecia o seu coração, nós também não podemos dizer a Deus que o amamos de forma perfeita. Nós também não podemos chegar para Deus e falar, eu vou com o Senhor até a morte, como Pedro fez, e não foi. Negou Jesus. O que nós precisamos compreender é que Deus, Cristo, não está se importando com a intensidade do nosso amor. Ele está querendo o pouco que nós temos para oferecer. Ainda que o nosso amor seja imperfeito. Ainda que o nosso amor seja falho. Ele está querendo o pouco que nós temos. Ainda que esse amor, como Pedro disse, eu tenho apreciação. Não posso talvez amá-lo incondicionalmente, mas eu tenho respeito e apreciação por ti. É esse amor que ele quer usar. É esse amor que ele quer usar. Por isso que ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Alimenta os meus cordeirinhos. Com esse amor. Então a gente precisa entender, meus irmãos, que ainda que Pedro não ame a Cristo à altura do amor incondicional, o amor falho e imperfeito de Pedro é aceito por Deus, desde que seja bem direcionado. Desde que nós aprendamos a direcionar o nosso amor de forma fiel. E não é só essa passagem que nós vemos nas Escrituras, quando fala daquilo que Deus dá e que no dia do julgamento ele vai receber de volta. A fidelidade no pouco. Se você recebeu 5, 3 ou um dom, desde que você seja fiel no pouco, ele vai te recompensar. E é assim. Não foi assim com a viúva pobre? A viúva pobre todos estavam dando de tudo que sobrava, daquele que sobejava para todo mundo. A viúva pobre foi lá e colocou aquela moedinha que não valia nada. Mas era tudo que ela tinha. Era tudo. Então a gente tem que entender que para Deus o mais importante é a qualidade. É o quanto nós estamos dispostos a entregar tudo para Ele. Não, mas eu ainda não deixei isso, não deixei aquilo. Se você aprender a se entregar, Ele vai saber te conduzir para se desvencilhar de tudo aquilo que não agrada a Ele. Então, é nesse texto que nós vemos que Pedro, ele é restaurado ao ministério. Quando Jesus fala para Pedro, segue-me, aí nos versículos posteriores ao que nós lemos, é o mesmo segue-me lá dos apóstolos, quando ele está chamando os apóstolos para que sigam ele em seu ministério. Então aqui, Pedro está sendo restaurado através dessas palavras que Jesus faz com que ele diga. Apacentar, pastorear e cuidar do rebanho de Deus é a missão da igreja. E é essa missão que Cristo deixou para que nós pudéssemos dar continuidade ao trabalho que ele começou, aquilo que Deus havia comissionado ele para fazer aqui na terra, que ele nos comissionou. Apacentar, pastorear e cuidar do rebanho de Deus. Desde que não seja direcionado ao investimento aos prazeres da vida, o nosso amor imperfeito é aceito por Deus para o cumprimento da sua missão. Lá em Atos capítulo 10, versículo 9, Pedro, ainda no processo de restauração, ele precisou passar por uma visão em que ele contemplou um lençol caindo do céu, cheio de animais impuros segundo a lei, mas que na visão um anjo falava para ele matar e comer.
Aí Pedro responde assim: não, Senhor, porque eu jamais vou comer coisas que são impuras. Aí vem a resposta do anjo: aquilo que Deus tornou puro, não consideres impuro. Então, nessa visão, Pedro, mesmo depois de ter passado por isso, mesmo depois de receber a promessa do Espírito Santo, para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ele ainda tinha dificuldade de sair do seu mundinho, de Jerusalém, para alcançar outros povos com o Evangelho. Olha, como nós somos duros de coração. Como nós temos dificuldade de entender os propósitos de Deus. Como nós temos dificuldade não só de entender, mas de obedecer à comissão de Deus. E aqui, nós vemos essa dificuldade que Pedro tinha de alcançar outros povos que não fossem judeus, gentios. E nessa passagem aqui no capítulo 10, nós vemos então Pedro compreendendo que o evangelho não era só para judeus, mas era para alcançar todos os povos que crescem no nome de Jesus e fossem salvos pela fé. Então, vemos que o processo de restauração na vida de Pedro, ele foi longo. Desde antes de ser chamado até o ministério em que ele acompanhou Jesus durante 3 anos. E até depois desse episódio em que Jesus restaura ele ao ministério, como pescador de homens. Mesmo assim, ele ainda precisou passar por outras etapas. Eu fico pensando nós, meus irmãos. Porque, segundo o texto que nós lemos aqui, a maior prova que podemos dar a Deus do nosso amor é amando aquilo que Cristo ama. É amando incondicionalmente as pessoas que menos merecem o nosso amor. Se nós quisermos imitar a Cristo. Então, precisamos atentar que no dia do juízo, essa pergunta não vai estar mais no presente. Essa pergunta, no dia do juízo, ela vai estar no pretérito, passado. Fulano, ciclano, você me amou? E como nós vamos saber se nós amamos? Está aqui, né? Apacenta, alimenta, cuida, pastoreia as minhas ovelhas. Então, amor a Deus é amar aquilo que Cristo ama. Amar incondicionalmente quem menos merece ser amado. Essa é a prova do nosso amor. Você tem alguma dúvida em relação ao amor de Deus por você? Então você precisa olhar para a cruz e saber que Deus nos ama incondicionalmente. Agora, para nós sabermos o quanto temos amado a Deus, nós vamos provar amando as pessoas a quem vemos. Porque se não amamos a quem vemos, como diremos que amamos a Deus a quem não vemos? Não é? Olha que interessante, nós vamos já chegando ao final da mensagem. Lá em Mateus 25, tem uma outra parábola de Jesus, em que ele fala assim, que o dia do juízo será como a separação dos cordeiros dos cabritos. E o juiz, ou o próprio Deus, dirá aos cordeiros, ficam à minha direita, e os cabritos ficam à minha esquerda. E aos cordeiros direi, muito bons, servos bons e fiéis, porque me deste alimento quando tive fome, me deste água quando tive sede, foste me visitar na prisão, foste me visitar quando estava doente, e assim vai. Senhor, mas quando foi que fizemos isso contigo? Sempre que o fizerdes a um desses pequeninos, ou aqueles que menos merecem, a mim o fizestes. E dirá aos que estão à sua esquerda, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber, etc. Quando foi, Senhor, que te vimos e não te assistimos? Sempre que o deixardes de fazer a um desses meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Aqui está o princípio da prova do nosso amor. Quanto mais nós aprendermos, não mais de uma forma egoísta, como Pedro viveu, mas aprendeu a não viver mais, quanto mais nós aprendemos a desvencilhar das paixões desse mundo e das nossas próprias paixões, e direcionar o nosso amor à obra e à missão de Deus na terra, mais nós temos a chance de chegar no último dia e receber esse convite do Pai para estar à direita dele na eternidade. Que Deus possa continuar falando ao seu coração através da sua palavra. Lá em 1 Pedro 1:22, se nós pudéssemos ler esse texto juntos, a gente vai terminar com esse texto. 1 Pedro, ele, depois de se acovardar, de negar a Cristo 3 vezes, depois de ser restaurado à presença de Deus, de passar por um ministério cheio de milagres em Atos dos Apóstolos, onde até a sua própria sombra fazia com que as pessoas fossem curadas, se a sombra de Pedro fosse projetada nelas. Ele escreve essa carta. Essas 2 cartas, né? Só que capítulo 1, versículo, primeira carta de Pedro 22, diz assim. Vamos ler? Tendo purificado. Amém? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então ele compreendeu e ensinava a igreja de que aquela igreja precisava aprender o amor fraternal, não fingido, o amor ardente. Essas expressões nos mostram, meus irmãos, que a igreja não existe sem a comunhão. Não existe igreja sem comunhão. E para finalizar, eu gostaria que a gente refletisse sobre um fato que tem acontecido muito. As pessoas, muitas delas têm dado preferência a ouvir mensagem na internet, a ouvir música na internet cristã. E não é errado isso. Não é errado. E na verdade, se nós formos aqui ser sinceros, nós vamos sempre ver melhores mensagens na internet, melhores músicas na internet, igrejas maiores e melhores do que as que nós congregamos. Mas você sabe o que fica de cada igreja local? A comunhão. A capacidade que temos de nos preocupar uns com os outros. Isso a internet não pode fazer. A capacidade que temos de entender o outro e tentar ajudá-lo na sua necessidade. De nos colocar no lugar do outro. Ter empatia. E ainda que isso aqui um dia não venha a existir, essas 4 paredes, esses instrumentos, o que vai ficar é a nossa comunhão. É o amor que nós conseguimos empreender na vida do outro. É isso que vai ficar. Não é isso que Paulo fala? Agora, pois, permanecem a fé e a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor. Com certeza, meus irmãos, no céu nós vamos nos encontrar. Porque aprendemos o amor de Deus e conseguimos implantar nas nossas vidas e na vida uns dos outros. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que continue aplicando a sua palavra e nos ensinando através do seu Espírito. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque esta palavra de fato vem de encontro a nós, nos fazendo refletir sobre a nossa posição diante do Senhor. Somos, ó Deus, totalmente carentes de manifestar o teu amor nessa terra.
Precisamos, ó Pai, a cada dia que Teu Espírito venha sobre nós, sobre cada vida que está aqui, para colocar a convicção e a certeza de que o Senhor tem amado e conduzido cada vida até o presente momento. Mas além disso, ó Deus, precisamos que cada vez mais o Senhor e Teu Espírito possa encher o nosso coração, ó Pai, com o desejo de fazer com que este amor seja espalhado, de fazer com que terras, ó Pai, cidades, estados que ainda não ouviram a Tua voz possam ouvir. Que o Teu amor, ó Pai, possa alcançar muitas almas. Que assim, ó Pai, esta igreja tenha esse propósito, que cada um no seu coração possa ter esse propósito. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.